A herança do pecado original. Existem linhagens que carregam a cor dos olhos de seus ancestrais, a forma de seus sorrisos, a maldição de uma doença. Mas na costa oeste da Irlanda, onde a névoa e o mar se casam em um cinza perpétuo, a família O'Malley carrega um fardo muito mais antigo. Eles não herdam terras ou títulos, eles herdam o pecado. O primeiro, o original. A tradição, para um estranho, pareceria uma devoção piedosa. Em cada geração, um filho da família O'Malley deve se juntar ao sacerdócio. É um chamado que eles não podem recusar, mas não é Deus quem os chama, é a necessidade. Pois dentro do O'Malley, mais velho que veste a batina, reside uma entidade. Não é um demônio qualquer, nascido do fogo do inferno, é algo mais primordial. A personificação da primeira desobediência, o eco da mordida na fruta, a consciência senciente da queda do homem. E essa herança viva precisa de uma gaiola de carne e fé para contê-la. No momento em que um novo padre da família é ordenado, no instante em que o bispo impõe as mãos sobre sua cabeça, a entidade abandona seu hospedeiro envelhecido e salta como uma faísca de escuridão para o corpo jovem e forte do sobrinho. O tio, finalmente livre, morre em paz. A linhagem continua. A prisão é renovada. A história agora pertence ao Padre Finn, o último de sua linhagem. Ele serve em uma pequena paróquia de pedra, em uma aldeia de pescadores, e cada sermão que prega é uma mentira. Sua vocação não nasceu da fé, mas do medo. Ele olha para suas mãos e sabe que em breve elas não serão apenas suas. Ele sente o tempo se esgotando, pois seu tio, Padre Declan, está morrendo em um mosteiro distante e a herança dentro dele está impaciente. A entidade anseia por um novo corpo, uma nova mente para sussurrar seus segredos. Finn não passa suas noites em oração. Ele as passa em uma biblioteca secreta, herdada de seus antepassados, lendo os diários dos O'Malley que vieram antes dele. Diários encadernados em couro, cheios de caligrafia trêmula que descreve a mesma luta. Eles falam da entidade não como um monstro, mas como um professor. Um sussurro constante que não tenta o pecado, mas a escolha. A herança não quer que você roube ou mate, ela quer que você veja. Ela mostra ao seu hospedeiro vislumbres de todos os caminhos não tomados, a beleza estonteante e o horror absoluto da liberdade total. É uma sabedoria que quebra a mente, um presente que se sente como uma possessão. Enquanto Finn se prepara para seu destino, ele é visitado por dois homens. Eles se vestem como padres, mas seus olhos não têm a luz da fé, apenas a frieza do dever. Eles são os silenciadores, uma ordem secreta do Vaticano cuja existência é uma heresia em si. Eles conhecem a linhagem dos O'Malley. E eles não vêm para ajudar. Eles vêm para terminar o trabalho. Seu tio está fraco, Padre Finn, diz o mais velho, sua voz sem emoção. A entidade pode se libertar durante a transferência. É um risco que não podemos mais correr. Eles explicam sua missão. Eles não querem destruir o demônio. Eles querem destruir o conceito que ele representa. Eles acreditam que o livre-arbítrio foi um erro no projeto de Deus, a falha que permitiu o pecado. A herança dos O'Malley é a última fonte viva dessa doença. O plano deles é simples. Eles irão aposentar Declan antes que Finn seja totalmente ordenado, garantindo que a entidade, sem um hospedeiro compatível, se dissipe. E com ela, a própria ideia de escolha. Eles prometem um mundo de paz, de obediência, sem pecado, porque não haverá mais a liberdade para pecar. Uma humanidade salva, mas lobotomizada. Finn se vê em uma guerra em duas frentes. De um lado, a entidade que ele foi criado para temer, a escuridão que está vindo para reivindicá-lo. Do outro, os anjos da ordem, os soldados de Deus que querem castrar a alma da humanidade para mantê-la segura.
E ele percebe a verdade aterrorizante. Ele não quer nenhum dos dois. Ele não quer ser uma prisão para o pecado, mas também não quer viver em um mundo sem a dignidade da escolha, por mais dolorosa que seja. Ele toma uma decisão, não como um padre, não como um O'Malley, mas como um homem. Ele não irá para sua ordenação e não deixará os silenciadores chegarem a seu tio. Ele dirige pela noite chuvosa da Irlanda até o mosteiro remoto. Ele não sabe o que fará. Ele só sabe que precisa olhar seu destino nos olhos. Ela está com fome, Finn, sussurra Declan, um último pingo de consciência em seus olhos. Ela sabe que você está aqui. E Finn sente uma presença em sua mente, um toque frio, uma promessa de conhecimento infinito. A entidade está tentando saltar, mesmo sem o ritual. Mas Finn não recua. Ele não reza. Ele abre sua mente. E ele faz o impensável. Ele não se oferece como uma prisão. Ele se oferece como um parceiro. Eu não vou te trancar. Ele projeta com seus pensamentos, falando diretamente com a herança. Eu vou te usar. Mostre-me como lutar contra eles. Por um segundo, há silêncio. A entidade, acostumada a ser temida e aprisionada, é confrontada com um convite. E em um ato de curiosidade ou desespero, ela aceita. A transferência acontece, não com a santidade de um ritual, mas com a intimidade de um pacto. A escuridão flui para Finn e Declan suspira uma última vez, livre. Os silenciadores arrombam a porta. Mas o homem que se levanta da beira da cama não é mais apenas Finn. Seus olhos têm uma profundidade antiga. Ele vê não apenas os homens, mas os futuros que eles abandonaram, os medos que os impulsionam. Ele vê as rachaduras em sua fé. Vocês vieram para apagar a escolha, diz ele. Sua voz agora uma harmonia de si mesmo e de algo muito mais antigo. Mas vocês já fizeram as suas e viverão com elas. Ele não os ataca. Ele simplesmente lhes mostra. Ele projeta em suas mentes a verdade de seu mundo perfeito, a beleza cinzenta, a paz vazia, a arte que nunca será criada, o amor que nunca será arriscado. Ele os força a olhar para a face de sua salvação, e é a face da morte da alma. Os silenciadores recuam, suas certezas quebradas, suas almas expostas. Finn venceu. Ele salvou o livre-arbítrio do mundo, mas se condenou a uma eternidade de solidão. Ele não é mais um homem, mas um conceito. O guardião da escolha, carregando em sua alma todos os caminhos possíveis, todas as alegrias e todas as dores da humanidade. A lição da herança do pecado original é a mais antiga de todas, que a liberdade tem um preço. E que a dignidade de poder escolher nosso próprio caminho, para o bem ou para o mal, é uma herança tão terrível quanto sagrada e que sempre exigirá que alguém esteja disposto a carregar o peso da própria escuridão. Se esta crônica sobre o fardo da liberdade ressoou em você, junte-se à nossa congregação de pensadores livres. As sombras estão cheias de escolhas a serem feitas. Inscreva-se no canal Crônicas de Outro Mundo e compartilhe nossas histórias. Nos encontraremos na próxima encruzilhada.